dar uma outra posição. Mas se permanece com esses 10 dias... Claro, bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Desculpa o atraso, mas é que eu tive que reiniciar o computador de uma aula para outra que começou a travar, né? Sabe como que essas coisas de tecnologia. Tá bom, gente? Por isso que eu atrasei uns minutinhos. Precisei reiniciar o computador. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Abram a apostila de vocês na página 31. Página 31. Então, olha lá. Hoje vocês irão fazer uma produção textual de um texto narrativo. Uma situação absurda. Então, vocês vão imaginar o seguinte. Vocês vão imaginar, presta bastante atenção, que é meio complicadinho. Então, vocês irão imaginar, tá? Duas pessoas, em qualquer lugar que você quiser. O ambiente e o tempo, você vai inventar. E essas pessoas falam idiomas diferentes. Elas não conseguem se entender. Você tem duas opções. Ou o seu personagem, ou o seu narrador. O seu narrador é um personagem. E aí, o seu personagem obrigatoriamente tem que falar português, tá? Ou então, você tem um narrador observador. E aí, você pode colocar que os dois personagens falam idiomas diferentes. Então, você vai criar uma situação, uma história, em que duas pessoas não conseguem se entender. Porque uma fala um idioma e a outra fala outro idioma, tá? Detalhe, o idioma que uma das pessoas falar, você tem que inventar. Ou você pode inventar dois idiomas, ou você coloca uma pessoa falando português e a outra falando o idioma que você vai inventar. Essa história tem que ter personagens, diálogo, tempo, cenário, desenvolvimento e desfecho, que é o final, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá na página 31 e responder as questões da página 31 e 32, até a questão 1.6, tá? Então, vocês têm que responder essas 6 questõezinhas, essas 6 perguntinhas. E depois, você vai para o seu caderno de português e vai elaborar o texto que tem que ter, no mínimo, 15 linhas, tá? Mínimo de 15 linhas. Alguma pergunta, gente? O texto, ele obrigatoriamente tem que ter narrador, tá? Ou é um narrador observador, ou é um narrador personagem, você que escolhe, mas tem que ter narrador. Alguma pergunta, gente? Pro, Pode falar, Maria Emília. a língua que o personagem vai falar é, por exemplo, o inglês, essas línguas ou que a gente inventa? Não. Você vai ter que inventar essa língua. Lá na questão 1.2, está pedindo para você inventar, para você escrever as palavras. Aí você escolhe se você quer inventar as palavras ou você pode inventar o alfabeto, entendeu? Inventar um novo alfabeto do seu idioma inventado por você. Eu acho mais fácil inventar o alfabeto, que aí depois você só usa as letrinhas para compor as palavras que você quiser, tá? Na 1.2, então, vocês vão inventar um novo alfabeto do idioma que você vai criar. Pro, Sim, sim, meu bem. a gente vai ter que te mostrar esse texto na live? Não, não, Vai mandar pela agenda do ou nem Não. nada disso? não. Mais alguma pergunta, gente? Todos entenderam o que é para ser feito? Então, vocês vão fazer um texto narrativo, onde o contexto da história é: duas pessoas se encontraram e não conseguem se entender, porque uma fala português e a outra fala um outro idioma que você vai inventar, tá? Tem que ter desenvolvimento e final. Tem que ter Não se esqueçam, gente, que o texto narrativo ele tem que ter alguma coisa surpreendente, alguma coisa que prenda a atenção do leitor. Então, sejam criativos. Primeiro, responder a página 31 e 32 de 1 a 6 e depois fazer a produção de texto no caderno. Nenhuma pergunta mais? Todo mundo entendeu o que é para fazer?
Excelente. Então, podem fazer. Gente, qualquer dúvida, eu tô aqui, é só me chamar. Ô, Pro, Sim, é mínimo 15 linhas ou máximo 15 linhas? mínimo. Ah, tá. Pro, é para criar dois idiomas ou pode usar um português e mais um? Sim, português e mais um.
maior barulho do mundo. Pra mim, eu chamo de abuso. Eu quero mais de... Não, eu não. Eu ia ter que cobrar, já é outra coisa. Eu não quis. Pro, no caderno a gente escreve de lápis, né? Não, menina, de canetinha. O ferro. É pra você entregar? Não.
Até a página 32. Exercício 1.6. Pro, pode fazer o texto de caneta? A lápis. Tá.
Pro, Sim. para mim para fazer redação, eu posso colocar tipo um país aleatório que é bem pouco conhecido, que fala uma língua totalmente diferente da gente? Tipo, não Um vai ser parente. Colocar o quê? Um parente? um país aleatório. Não, você vai inventar. Ah, tá. Tem que inventar o idioma. Não, eu inventei o idioma, era só o país, que eu ia pegar um país Ah, muito diferente. tem que tomar cuidado, porque se você colocar um país, esse país já tem um idioma, né? Inventa também o nome do país. Tá, obrigada. Imagina. Ô, Pro, eu coloquei o nome de um continente e inventei um país. Pode? Que morava lá? Pode.
Tudo bem aí, pessoal? Sim, Pro. Sim, pro. Então tá bom. Ô, Pro, Sim. quando que a gente vai poder fazer a prova do livro? Já está disponível desde segunda-feira. Ah, tá.
Pessoal, então olhem lá. Quando vocês terminarem de fazer o texto, vocês irão lá na página 32, na avaliação. O primeiro item da avaliação é você. Então, você vai ler o seu texto e você vai responder as questões de acordo com o que você achou do seu texto. Os demais, que seriam os colegas, né, o professor, como a gente não está em sala de aula, vocês irão pedir para as pessoas da casa de vocês lerem e avaliarem, tá? Se houver alguma sugestão de mudança, você vai mudar no seu texto. Se não, ótimo, tá bom? Então, escrevam aí no final da página 32. Avaliado por alguém de casa. Avaliado por alguém de casa. Como eu já falei para vocês, lá no Moodle já está disponível a avaliação 5 desde segunda-feira, que é sobre o livro literário do bimestre passado, Emília no País da Gramática, tá? Nessa sala, gente, ainda tem 1, 2, 3 alunos que não terminaram algumas das atividades passadas e estão com nota zerada no Galileu, tá? Então, tem 3 alunos, eu já mandei recado no Agenda Edu, tem 3 alunos que ainda têm atividades faltando, certo? E que precisa colocar em dia para poder gerar nota. Então, quem fez, eu já coloquei a nota. Quem está em branco é porque ainda está faltando alguma atividade. Então, verifique até amanhã, certo? Bom, aqui na página 32, nós paramos na tarefa 26, tá? Então, na aula que vem, eu vou fazer a correção até a tarefa 26. Alguma dúvida, gente? Sobre a aula, sobre nota, sobre tarefa? Não? Ô, Tudo Pro, certo? Sim. sobre o texto que a gente tinha que copiar da página 25, que a gente tinha que copiar aquele trecho e tal, eu fiquei na dúvida também se era no mínimo 15 linhas ou no 10 linhas? Mínimo. Mínimo 10 linhas. Eu sempre falo mínimo, tá? Eu sempre falo mínimo para vocês. Mínimo de 10 naquele outro texto. Mais alguma pergunta, gente? Pode sair ou não? Eu estou finalizando a aula. A hora que eu falar tchau, que eu finalizar, você pode. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, eu desejo para vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus, tá? Vejam lá as atividades que estão faltando, quem está com nota em branco. E até terça-feira. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau, fiquem com Deus. Não.